Igreja, coloque a mão para a frente, nós estamos orando para o pregador nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui, Pai querido, teu servo, Senhor, foi escolhido, Pai, para estar ministrando a sua palavra nesta noite, Senhor. Senhor, nesta noite nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha usar ele, Pai, conforme o seu querer, Pai, conforme a sua vontade, Pai querido. Senhor, que não venha ser ele, Pai, que venha ser o Senhor, Pai, nesta noite, Pai, que nós venhamos sair daqui, Pai, com o nosso coração cheio, Pai, da sua palavra, Pai, que nós possamos, Pai, encher o nosso vaso nesta noite, Pai, que nós possamos transbordar, Pai, da sua palavra, Pai, que nada venha tirar nossa atenção nesta noite, Pai, para que nós venhamos, Pai, aproveitar cada palavra, Pai, que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, Pai, e que cada um que entrou aqui dentro nesta noite, Pai, que possa sair com a sua resposta, Pai, que possa sair com a sua bênção na mão, Pai. Usa, Pai, o teu servo nesta noite, Pai, que ele venha diminuir, Pai, e que o Senhor cresça, Pai, nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, te abençoamos, Pai, te agradecemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fui convidado, primeiro me ofereci, depois ela me convidou. Porque é o seguinte, há um tempo atrás eu vim pregando muitas igrejas. Depois que eu abri a minha igreja, eu disse, eu não prego mais nenhuma igreja. Principalmente no meu bairro. Porque se eu levar uma palavra bonita lá na outra igreja, o membro daquela igreja vem para mim. Quem me conhece de mais perto tem medo quando eu falo, porque eu sou meio bocudo. Aleluia! E de vez em quando eu solto uns palavrão. E dentro da Bíblia tem uns palavrão que eu poderia falar, até pregar sobre eles. É que você não achou ainda, mas eu sei gostar. E eu me coloquei agora à disposição, a partir de semana retrasada. Eu estou avisando o pessoal, estou à disposição para pregar nas igrejas. Levar uma palavra de ânimo. Prometo que não vou bater em ninguém. Porque as ovelhas são dela, quem tem que bater é ela. Mas avisei a pastora hoje, vou avisar vocês. Dentro da cidade e fora da cidade estarei pregando. Quem me convidar, quero honrar quem receber. E digo à pastora, vai outro dia com mais tempo, porque eu quero trazer presente para a igreja. Eu não quero chegar aqui de mão vazia. E hoje me pegou de supetão. Só vou ver, puxa vida, vou de mão vazia. Mas estou ali sentado dizendo, Deus, eu quero abençoar essa igreja. Então, se alguém falar assim, está faltando um pregador, dá meu número para ele, eu vou de graça. Eu não cobro. E não estou juntando ninguém para ser minha ovelha. Porque se você está nessa igreja aqui, eu peço pelo amor de Deus, não visitem a minha. Pelo amor de Deus, não visitem a minha igreja. Se tiver um congresso lá, não vá. Por quê? Porque você foi chamado para essa igreja. E é aqui que você tem que somar. Pastor, mas eu estou vindo a outra igreja hoje, eu estou passando por aqui, eu quero receber a minha bênção. Receba a tua bênção, mas fica na tua igreja. Amém? Eu creio que vocês são tudo doido. E vocês acreditam em coisas que vocês nem veem. Vocês têm uma mania de acreditar em coisas que vocês não veem. Não vou dizer que vocês têm que parar, não. Continua. Porque o meu Deus é invisível e é real. E eu creio que o seu Deus também é invisível e real. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Glória a Deus.
versículo de número 6. Eu já estou calejado de ouvir esse versículo. É importante, ouve de novo. Toda vez que uma arca está cheia, é para transbordar. E se você estiver ouvindo a palavra hoje e disser, já ouvi essa mensagem, então pegue essa mensagem que está transbordando e leva para outras pessoas. Porque quando a arca transborda, ela tem que transbordar em outras vidas. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Leamos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Amém. Só tem aí. Pode sentar em nome de Jesus. Eu tinha trazido algumas folhas para pregar, mas eu não sabia que hoje era encontro de profetas. Vamos diminuir a pregação, é mais fácil, porque senão não vai dar. Porque no encontro de profetas, todas as palavras ditas estão dirigidas ao coração. Talvez eu sentadinho quietinho ali não tenha recebido aquela palavra, mas recebido outra. E se eu não receber de ninguém agora que estou pregando, vai ser mais fácil de receber. Porque a minha boca está mais perto do meu ouvido. Então o primeiro cristão que vai chegar a minha palavra sou eu mesmo. E se for uma palavra de correção, é para mim mesmo. Então receba esta palavra da parte de Deus. Primeiro, eu quero deixar você triste, porque está escrito aqui que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus não existe. Deus não existe. Porque para existir tem que ter começo, meio e fim. Deus não tem começo, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Então Ele é, Ele será, Ele nunca foi. Porque Deus passeia no passado, no presente e no futuro. Ele tem domínio sobre tempos. E aquele que tem domínio sobre tempos não existe, Ele é. E se alguém disser para você assim, o seu Deus não existe, diz para ele, eu não acredito que não existe. Porque o que existe é aquilo que foi criado. E o meu Deus não foi criado. Ele é. Sempre foi, sempre será. Quando Ele fala lá na sarça ardente com Moisés, e Moisés pergunta, que direi, quem é o Senhor? Que eu vou dizer lá. Quando eu chegar lá, eu vou dizer quem é o Senhor. A nossa versão diz assim, diga que eu sou o que sou. Talvez você não sei se você já leu essa parte. Diga àquele povo que sou o que sou e enviou mim a você, eu a você. Só que é o seguinte, no hebraico não existe a palavra presente, o presente. No hebraico só existe o passado e o futuro, porque o presente não existe. Porque o presente é a menor partícula de tempo que separa o passado do futuro. Quando você vem para cá, já é passado, está longe. O que você está pensando em fazer na sua casa quando você chega lá é futuro. O que é presente? Presente é tão pequeno, é uma partícula de tempo tão pequena,
que é impossível marcar no relógio. Nem mesmo o atômico marca o presente. Quando Deus falou com Moisés, ele disse assim: ó, diga àquele povo que o eu serei te enviou. Eu serei o que serei. Porque quando Deus trabalha, Deus sempre trabalha no futuro. Lembre-se que Ele é tão Deus que Ele viaja no passado, no presente e no futuro. Ele tem domínio sobre os tempos. Mas agora eu vou entrar na palavra. Sem fé é impossível crer que Deus existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas como é essa fé? Que fé que é essa? Você não pega na mão? Só contradizendo a palavra do irmão, desculpe, mas é a minha maneira de ver. Na presença do meu Senhor e do meu Deus, eu me prostro. Eu posso orar o dia inteiro, dirigindo, conversando, andando, mas quando eu vou falar com o meu Deus na madrugada, é prostrado. Que somente o joelho no chão, da obediência, da humildade, espanta o maligno. E os crentes estão brincando, dizendo: eu oro com minha gente, eu oro, Deus é meu amigo. Deus não é teu amigo. Deus não é teu amigo. Ele é teu Senhor. Na presença de magistrados, você se apresenta muito bem vestido. Na presença de magistrados, você abaixa a cabeça. Mas na presença do teu Deus, você vai conversar de igual para igual. Que fé é essa? Você acha que você é íntimo de Deus? Você acorda de madrugada para falar com o seu Deus? Ou você simplesmente faz como a lesma na madrugada? Está deitado, acorda e desce esfregando pela cama e cai de joelho: ó Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou cansado. E sobe como a lesma de novo em cima da cama. Porque muitos cristãos fazem isso. Não conseguem tirar um período de oração. Eu quero dizer para vocês que eu estou com material, estou trabalhando agora, e eu quero convidar a pastora. Não quero que você se ligue a mim, mas se ligue na pastora. Eu estou levantando a igreja da madrugada. É a igreja que você não precisa de carteirinha, é a igreja que você não tem que dar dízimo, não tem que dar oferta. Porque proximidade gera intimidade. Eu estou chamando pessoas para orarem das 3 às 4 da manhã. Pastor, até quando? Até você ir para o céu. Porque proximidade gera intimidade. Daqui 3 meses eu lanço o meu livro. Proximidade gera intimidade. Porque quando você se torna próximo de Deus, você se torna íntimo de Deus. Sendo íntimo de Deus não quer dizer que você é igual, que você pode falar com o seu Deus de maneira igual para igual. Não. Eu fui católico a vida inteira. Estudei para padre. Eu tenho cara de padre. E o que uma das coisas que me tirou da igreja católica foi que quando eu entrava na igreja, eu fazia genuflexão. Eu fazia assim e entrava. Quando eu saía, eu voltava da mesma maneira. Porque eu aprendi no seminário que genuflexão é flexionar o joelho. Então tem que flexionar o joelho. Algumas pessoas hoje entram e saem da igreja e fazem uma ciscada e vão embora. E uma das coisas que me tirou foi isso, porque eu dizia: isso é uma saudação romana. Todo aquele que se apresentava aos Césares, ele abaixava a cabeça, se ajoelhava e ia de joelho até o César, até o rei, se apresentava e voltava. E
posso entrar na casa de meu pai e ter que me ajoelhar dessa forma. O tempo passou e eu amadureci. E eu confesso para os irmãos que eu tenho saudade da igreja católica. Tenho saudade. Porque você entra na igreja católica, é um silêncio. Mas tem a pessoa que está em silêncio não chora. Pode ter lá 1000 pessoas em silêncio. Você entra na igreja de crente, é um conversê. É uma contação de história. Entendeu? É uma coisa de doido. Tem gente passando, é andando, é subindo, é descendo. Sabe? Altar. Eu nem sei porque nós temos altar. Nós não respeitamos o altar. A gente sobe aqui em cima de qualquer jeito, fala de qualquer jeito. Sabe? O que está faltando para nós é intimidade com Deus e temor de Deus. Mas como que eu alcanço isso? Através da fé. De um Deus invisível que está aqui. Eu imagino, tem 2 situações na minha vida que marcaram. Uma foi quando, antes da minha conversão, disseram para mim que a santa da igreja católica ia aparecer em cada igreja, em cada casa. Eu fiquei com medo. Eu era devoto a ela, mas tinha medo danado. Porque se ela aparecer aqui, eu saio correndo. E a outra situação que me assusta foi recentemente, há uns 2 anos atrás, eu visitei uma pessoa, eu entrei na casa delas, atrás da porta, tinha um altar que tinha Zé Pilintra, Preto Velho, Iemanjá, Buda, Índio, Cobra Coral, todos esses. Se alguém já frequentou esse mundo lá, vai identificar de repente algumas. Tinha aquele monte de santo e uma vela de 7 dias cedo. Então eu olhei para o altar, identifiquei cada um dos deuses, sentei na mesa para comer com aquele pessoal, e depois me disseram assim: você, como pastor, não vai falar nada do meu altar? Eu disse: eu não, o altar é seu? Não, eu não. É a tua fé nesses deuses que faz viver. Não posso mexer no teu altar. Aí falei todos os nomes de cada um deles. Ela não sabia que era índio Cobra Coral que estava lá. O índio Cobra Coral é para o Brasil, como a Aparecida é padroeira. E lá para eles, que são da outra religião afro, é o padroeiro do Brasil. Quando eu terminei de falar para ela, ela disse assim: você conhece todos eles? Eu falei: por um tempo eu andei com eles. Mas infelizmente são fracos demais. Aí ela me disse assim: e hoje, você como pastor? Eu falei: olha, vou dizer uma coisa para você. Quando eu falo com Deus, Ele me ouve. Quando eu falo com Deus, eu sinto a presença dele. Foi me dada autoridade sobre anjos e demônios. Quando eu acho um crente muito crente, que é muito crentão, eu falo: posso orar por você? Só vou invocar os demônios para a tua casa e vamos ver se manifesta. Por que você fala não? Por que você fala isso? Porque demônios que eu mandei prender na prisão, eu posso mandar soltar. Está entendendo? Está entendendo? Pega ela, pega ele. Mas eu sou um homem de Deus, eu vou na igreja. Igreja não produz fé. Igreja não produz intimidade. Intimidade se produz com o joelho na presença do seu Deus. Porque toda proximidade gera intimidade. Glória a Deus. E a fé, ela vem. Todo mundo lê o versículo errado. Quando vai ler esse versículo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Está errado? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Se você pega a tradução latina, em latim, a palavra pela é per verbum. E quando vai traduzir a palavra é verbos. E a tradução latina diz per verbum.
A fé, quando você caminha pela palavra, o caminho é pela palavra, aí vem fé. Não é ouvir a palavra. Eu preguei para o irmão lá, preguei para o outro lá, ele já ouviu a palavra, ele não tem fé porque ele não quer. Não é assim. Só tem crente na igreja que ainda não tem fé. Não tem. Ele vem porque a mulher puxa. Ele vem, a mulher vem porque tem um problema muito sério para resolver. E vem. Mas ainda não entendeu o que é fé. Fé é aquilo que você faz na sua intimidade. Quando ninguém está vendo que cantar aqui é mole, pregar aqui é moleza. Eu vinha falando para minha esposa, hoje o pastor me deu um presente, que eu acho, falei para a pastora, todo pastor que ia pregar na outra igreja tinha que pagar. Porque ela me empresta a igreja. E eu faço o que eu mais gosto, que é falar de Jesus. Eu tinha que estar pagando você hoje. Aquela oferta que você pensa em levantar para o pregador, você tinha que estar recebendo. E você arrumou espaço para que eu falasse do amor de Jesus. Agenda aberta, em nome de Jesus, que fique fechada. Está cheio de gente de agenda aberta, que fique fechada. Que fique fechada. Que eu odeio agenda aberta. O cara vem, eu vou de graça, irmão. Mas a última vez que eu fui na igreja, nem me deram uma oferta de 300. Pediu oferta. Sujeito desse. Eu tenho muitos inimigos essa semana. Inimigos declarados. Que não vai para minha casa. Não paga a minha conta, eu quero que dane-se. Eu tenho que considerar pessoas que me consideram. Porque a intimidade que você tem com o seu Deus é que faz com que você tenha sobre você a fé. O seu andar por dentro da palavra de Deus é que vai te aumentar a fé. Pastor, eu não sei ler. Hoje não tem mais desculpa. Qualquer celular hoje, o mais ruimzinho que tem, sendo no YouTube e fala assim, ouvir o Evangelho de João. Na voz, você escolhe a voz ainda. Com torcida e sem torcida. Cid Moreira. Cid Moreira eu não gosto, não sei se ele está falando ou outra, né? Mas serve. Hoje não tem desculpa de não dar aquela palavra. Por pior que seja, você consegue ouvir a palavra. E quando você ouve a palavra, você começa a caminhar dentro da palavra. Aí a fé começa a brotar. Você está caminhando no caminho certo. Veja bem, eu vou a Maringá pela rodovia. É o caminho. Para alcançar a fé, andar pela palavra. Pela palavra. Não é a palavra que traz. Porque se fosse assim, esse monte de versículos que está escrito na cidade aí, esses versículos já teriam mudado muitas vidas. Mudam algumas. Algumas. Mas mudaria-se a norte. Nós não seríamos uma cidade com mais de 12 mil desviados. E quando você vai pregar para eles arrotam a palavra de Deus da tua cara. Porque foram decepcionados com homens. Porque não estavam alicerçados na verdadeira fé de caminhar dentro da palavra. A falta de conhecimento da Bíblia faz com que, quando você vê certas coisas, você fala, mas é assim? A minha pergunta sempre, quando eu vejo qualquer coisa, eu digo, está na Bíblia? Não está na Bíblia, então eu não preciso compactuar. Vou proibir? Eu não. Se entenda com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você vem na igreja e ainda não tem fé, busque a intimidade com Deus, o conhecimento da palavra, para que seja aumentada a fé em você. Um dos desviados, que já foi obreiro numa grande igreja de Norte, ele disse que ele sapateava em cima do altar. Ele ficava sempre do lado
Para você aqui é lado direito. Ele sempre ficava desse lado de cá do altar, um altar gigante. E lá ele sapateava. E orava em línguas. E hoje ele está desviado. Sabe o que ele disse? Eu fingia tudo aquilo lá. E o povo acreditava. Sabe o que falta para a igreja? Ensinamento. Quando eu falei sobre demônios, um pouco sobre ordem, sobre demônios, a Bíblia me dá autoridade. Porque os demônios e os anjos estão sob domínio daqueles que hão de herdar a salvação. E se você tem certeza da salvação da tua vida, pode dar ordem para o anjo, pode dar ordem para o demônio, e ele vai obedecer. Meus irmãos, os desviados que estão aí nunca tiveram intimidade com Deus. Eu aconselho que você leia na tua casa com muita atenção, leia 2, 3 vezes, põe um áudio para você ouvir, baixa a Bíblia que fala e ouve lá. Para entender sobre o Espírito Santo, a aula maior está lá. Há 12 anos atrás escrevemos um livro sobre conhecendo o Espírito Santo. Esse livro foi distribuído a alguns de graça, outros foram vendidos. O rapaz que participou da edição do livro hoje está desviado, causou de droga. Você leia 1 Coríntios, capítulo 12. Depois, pula o 13, que fala sobre caridade, dependendo da Bíblia, e outra Bíblia fala sobre amor. Leia o capítulo de número 14, com muita atenção, respeitando a pontuação. E se você não respeitar a pontuação, você não entende. Vou ensinar você a respeitar a pontuação. Vírgula, respiração pequena. Ponto, respiração maior. Pronto. Qualquer texto que você for ler a partir de hoje, ficou fácil de entender. Leia 1 Coríntios, capítulo de número 12 e de capítulo número 14. Lá tem o maior ensinamento sobre o Espírito Santo. A maneira que ele trabalha, a maneira que ele age. Eu tive uma igreja em São Tomé e um dos rapazes que estava lá me disse assim, depois do culto: pastor, eu vejo vultos. E o que o pastor fala? Ele disse que é o capeta. Eu falei, isso mesmo. Só que eu vejo vultos desde os 7 anos e nunca parei de ver vultos. Porque é um dom que está escrito na Bíblia, discernimento de espírito. Somente quem vê o espírito pode saber que espírito é esse. E hoje 99,9% dos pastores não têm esse dom. Por isso dizem que ele é não. Discernimento de espíritos. Só mais uma e eu vou terminar falando de fé. O nosso Espírito Santo é tão bom. E se você tem orado e tem buscado dons, continue buscando. O dom é para ser usado na igreja, não é lá fora. O apóstolo Paulo diz que os dons são para ser vistos na igreja. Você quer trabalhar? Peça os dons. Não quer trabalhar? Dispensa os dons. Pastor, mas até quando eu tenho que trabalhar? Enquanto você viver. Enquanto você viver. E um outro dom que eu quero falar. Não existe dom de língua na Bíblia. Não existe? Não existe dom de línguas na Bíblia. Sabia? Sabe qual é o dom que existe lá? Variedade de língua. E se você ora uma língua só, peça variedades. Isso está muito pobre. Pastor, mas como eu posso orar em línguas?
É simples, só começar a orar. Pastor, eu tenho que sentir unção, tem que ter um choque, um vaneirão tocando no fundo, um choque gospel, um vaneirão gospel, para que eu possa orar em línguas. Não. Qualquer um pode orar em línguas quando quiser. Quando quiser. Mas não uma língua que o teu pastor ora. Não uma língua que você ouviu falar. Peça para que Deus te dê uma língua só sua. Porque o Espírito Santo, ele entrega variedades de língua. Lá Machuri canta e anda, isso aí o católico está fazendo já. Remédio, Resdei, tem 300 igrejas que nós fazendo. Está na hora de mudar. Buscar intimidade com Deus, buscar intimidade com o Espírito Santo e buscar variedade de línguas. Pastor, mas você não está orando em línguas. Leia capítulo 14, Paulo vai dizer: é melhor eu falar 5 palavras que todos entendam do que 1000 em línguas que não edificam a igreja. Estude, meu irmão. Quando você começar a estudar a Bíblia e começa a Bíblia, você vai andar pela Bíblia, você vai andar por dentro dela, pela Bíblia, e então vem a fé. Pastor, eu não leio a Bíblia, eu não tenho tempo. O que você está fazendo aqui? Eu quero que você vá embora hoje revoltado comigo. Eu quero que você vá embora hoje bravo comigo. Porque eu vou lançar um desafio sobre você. 2. Não só. Primeiro desafio: orar pela madrugada. Quando você acorda para ir mijar, desculpa, você pode falar isso. Quando você acorda para ir no banheiro e você acha que é só para ir no banheiro. Não! Foi o Espírito Santo que disse: levanta, rapaz! Levanta, mulher! Aí você vai lá. Para orar. Quem te acordou foi o Espírito Santo para que você consiga intimidade com Deus. Então vá revoltado para a tua casa, mas busque intimidade, porque proximidade gera intimidade. Outro desafio que eu quero que você vá revoltado comigo: quem é Jesus para você? Veja bem, a maioria dos crentes não sabe quem é Jesus. A maioria. E quer ensinar Jesus. Pastor, não tem oportunidade, senão eu não vou. Meus irmãos, eu não quero que você responda, não levanta a mão, nem dê um ar de sorriso, por favor. Na Bíblia tem 4 evangelhos que contam a história de Jesus. Mateus está falando para os judeus, então ele escreve de uma maneira que os judeus entendem. Marcos, Lucas e João. Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gentios, João escreve para a igreja. É por isso que o Evangelho de João é chamado de Evangelho do Amor. E quando você lê o Evangelho de João, se você torcer, sai lágrima. Porque é um Evangelho cheio de amor, transborda amor, porque é para a igreja. Eu lanço um desafio para você que é crente e que nunca leu um dos 4 evangelhos inteiros. Leia os 4 evangelhos inteiros. Pastor, não, Antigo Testamento, não. Leia os 4 para você saber quem é Jesus na tua vida. Leia esses 4 evangelhos, porque a maioria dos crentes serve um Deus que eles não conhecem. Como vão ter intimidade com um Deus que não conhecem? Como terão fé se não conhecem o Deus que servem? Falam de Jesus, mas o Jesus que é do Salmo 23, que todo mundo recita errado. O Senhor é meu pastor. Quem sabe esse está comigo? O Senhor é meu pastor. É errado. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Essa é a tradução literal. Ele não vai te faltar.
Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Vai! Porque somos como joias na mão de Deus, temos que ser provados. Eu chamo a igreja para 2 desafios. Das 3 às 4 da manhã, quando você levantar, ore. Pastor, quanto tempo? Eu não sei. Quando eu conheci esse dia o coronel, eu conversei com ele em 1 minuto. Não tinha assunto. Aí ele me chamou para conversar antes de ontem. Eu fui lá. Conversamos meia hora. Mas por quê? Porque já conversamos outra vez, gerou intimidade, proximidade. Pastor, mas quanto tempo eu demorar de manhã? Não sei. 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu não sei qual a sua intimidade. O problema é que nós aprendemos ser pentecostal e que queremos gritar: aleluia, 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 aleluia. Não! De madrugada não se grita. De madrugada você vai ter intimidade para falar somente com Deus. Não se pode com o marido que não é crente, com a esposa que não gosta de sair. Intimidade se busca no silêncio. E não precisa contar para ninguém. Levantei às 3, orei meia hora. Grande coisa. Para mim não mudou nada. Agora tem que dar a tua vida, intimidade com Deus. A tua vida de cristão muda quando você busca intimidade com Deus. Busca a primeira proximidade. Essa proximidade gera intimidade. E no meu livro vai estar falando do terceiro item. Proximidade gera intimidade. Proximidade gera intimidade. Intimidade gera cumplicidade. Deus, por amar a igreja, Ele se torna cúmplice da igreja. Ele pega o filho dele e fala: filho, preciso que você morra por eles. Pensa que foi fácil? Ele vem e morre por nossa causa. Por quê? A proximidade gerou intimidade, a intimidade gerou cumplicidade. E quando você é cúmplice de Deus, sabe o que você faz? Começa a honrar a Deus. Falou de dízimo e oferta. Talvez você não seja dizimista. Talvez você não goste de ajudar a igreja. Eu não estou podendo. Continue no poder em nome de Jesus. Pastor, eu não quero dizer que eu não acredito. Então, continue não acreditando e viva sem prosperidade. Falei para o pastor no dia que esteve lá. Eu já tive dinheiro. Experimentei que é ter dinheiro. Gastei tudo à toa e perdi tudo. Da maneira que veio, foi embora. Depois me converti. Em 98. De 98 até o ano passado, vivi na pobreza, tirando o que eu tinha contra os outros. E eu disse, vou dizer para vocês, por que eu vou me entregar de graça nas igrejas? E eu quero trazer presente. Por quê? A riqueza vai de novo entrar na minha vida. E eu vou voltar a ser milionário. Eu era apenas rico, agora serei milionário. Serei, ainda não sou. E você vai me ver voltar aqui dizendo: hoje sou milionário, eu quero abençoar a igreja. Vocês não? Por quê? Porque aquele que já esteve lá sabe o caminho que chega lá. O problema é que eu queria ser pastor. Isso que eu escutei a palavra de um profeta antes de eu abrir a igreja. Estava com a igreja praticamente montada e o profeta disse assim: você não é pastor. Me deu vontade de ir lá na goela dele e dar um soco na boca dele. Eu estava com a igreja aberta já tinha o pessoal frequentando. E ele disse: você foi levantado para manter igrejas. Eu disse: mas eu? Estou na regra do movimento? Meu irmão, isso foi no ano de 2017. Eu insisti em abrir a igreja. Hoje nós temos um grupo que se reúne, pequeno, reduzido.
aonde eu prego porque gosto. Prego porque eu amo fazer isso. Mas agora eu quero honrar a Deus com as minhas riquezas. Riquezas essas que ainda não estão no banco, no meu nome, e ainda não estão no meu bolso. Minha esposa está comigo há 40 anos, mais 2 anos e 8 meses de namoro. E eu disse para ela dentro do carro: mulher, só você não me aguenta aí. E eu tenho dito para Deus todos os dias: Deus, eu quero deixar essa mulher ter uma vida digna, uma vida, porque ela é simples, ela é humilde. Mesmo com riqueza, ela vai continuar sendo a mesma. Ela não vai mudar. O único risco é eu mudar. Mas ela vai puxar minhas calças, vai puxar minha camisa, vai puxar minha gravata. Primeiro nós temos que ser maduros na fé. Entender qual é o nosso lugar nesse planeta. O que viemos fazer aqui? Pastor, eu queria sentar aqui. Não, eu quero sentar lá. Que ouvindo as pessoas trazendo palavras hoje, também me edificou. Eu confesso para vocês que eu brinquei com minha esposa, vou fazer que nem o pastor Cabral. Falei para ela. Pastor Cabral foi numa igreja, já passei 2 minutos. Pastor Cabral foi numa igreja em que todo mundo teve oportunidade, e Tereza falava para ele e falou assim: o senhor tem 10 minutos para pregar. Ele disse: Deus nos ama, Deus ama você. A palavra foi pregada, muitos testemunhos, glória a Deus, aleluia, fiquem na paz. Eu e minha esposa vou fazer que nem nada, não sabia que era encontro de profetas hoje. Se eu soubesse que era encontro de profeta, eu vim nem fazer a pregação. Só para finalizar, cada um que está aqui é um pastor. Cada um que está aqui é um pastor. Esse encontro aqui é de pastores. Por quê? Porque eu sou pastor, eu não fui ungido, eu não recebi algo na minha cabeça. Você veio aqui para se aquartelar, receber conhecimento para ganhar o mundo. Se você não sabe falar, seja um exemplo vivo. Minha esposa não prega, louva, mas não prega. Mas o testemunho dela é muito maior que o meu. Pessoas olham para ela e dizem: tua esposa é correta. Pois é, só ela vai aguentar. Então, se você não sabe falar, então, que se a sua vida, ao passar pela rua, as pessoas vão olhar: lá vai um homem e uma mulher de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Senhor, aqui está a sua igreja. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ensine a ser cristãos. Nos ensina, Senhor, a caminhar no teu caminho. Ensina-nos, Senhor. Nós sabemos tão pouco, às vezes de coisas que nos falaram, às vezes testemunhos até errados, Senhor. Mas nos ensina verdadeiramente a ser cristão, para que um dia possamos ser chamados de filhos, meu Deus. Meu Deus, eu te apresento a tua igreja. Alguns, meu Senhor, nessa noite tomaram a decisão e vão orar pela madrugada. Outros, revoltados, vão ler um dos 4 evangelhos, ou talvez os 4. É assim, Senhor, que o Senhor vai nos ensinar a ser verdadeiros cristãos, conhecendo melhor o nosso Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Porque, meu Deus, a proximidade vai gerar intimidade, e a intimidade vai gerar publicidade. Pai, ouve a nossa singela oração e trabalhe em nossos corações, para que possamos um dia ser tão úteis e te chamar de Pai. Coloca essa igreja nas tuas mãos, pela santíssima verdade,